Iniciou. Olá, amigos do programa O que diz a Bíblia. Estamos de volta depois de uma semana sem programa. Estive ocupado e realizando outras tarefas, não deu tempo de semana passada poder falar sobre o programa. Mas estamos aqui nessa nova quinta-feira para falar sobre soberania de Deus e ou versus livre-arbítrio. Um tema bastante debatido e que, como quase todos os outros, também gera muita discussão, muita especulação. Estamos aqui falando junto à Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, né? O Felipe está aí no Brasil, ele está me dizendo que está chovendo muito em São Paulo e que tem queda de luz. Eu espero que não atrapalhe na nossa transmissão, né? Tá, por enquanto você está aí, Felipe? Está me ouvindo? Tudo certo? Estou sim, pastor, está tudo caminhando. Ótimo, então tá bom. Se o Felipe, por um acaso, cair, né, aí a luz não aguentar, eu espero que a transmissão continue e a gente vai levar até o final do programa desta maneira, se Deus quiser, se Deus permitir. Muito bem, no programa anterior, nós dissemos que, embora Deus não possa ser chamado de o autor do mal, isso não significa que o mal tenha acontecido de forma aleatória, ou independente, ou fora da vontade de Deus. Na verdade, os teólogos reformados, eles sustentam que o mal veio a existir por causa de um decreto permissivo de Deus. Ou seja, Deus decidiu decretar que o mal pudesse acontecer. Não trata-se de um decreto ativo através do qual Deus cria o mal, mas um decreto permissivo, através do qual ele permite que o mal venha a acontecer. Mas um ponto importante que deve ser entendido é que não significa uma permissão meramente de virar as costas e deixar as coisas acontecerem. Na verdade, essa permissão divina sobre o mal regula a existência do mal, controla a existência do mal e garante também, em última instância, que o mal seja tratado e extirpado, eliminado da criação. Muitos têm dificuldades de entender isso porque cogitam que o mal seja algo palpável, algo substancial, como as coisas físicas, ou mesmo como os seres espirituais. De alguma forma, os seres espirituais têm algum tipo de substância, a substância espiritual. Então, quando se acredita que o mal seja algo como uma entidade, algo como uma matéria, de alguma maneira, então se pensa assim, ora, se Deus é o criador de todas as coisas, então Deus precisa também ser o criador do mal, já que o mal existe na criação. Mas a questão é que o mal não é uma substância, o mal não é uma matéria, o mal não é uma entidade, o mal é uma atitude. A atitude cometida por alguém. Então, o ponto é o seguinte: Satanás não é o criador do mal. Porque às vezes as pessoas pensam assim, bom, então se Deus não é o criador do mal, então o criador do mal tem que ser Satanás. E aí as pessoas pensam assim, ora, isso é complicado, porque então Satanás também é criador. Mas a questão é o seguinte, o mal não é uma coisa criada. O mal é uma deturpação. Ele não é uma substância, ele não é um corpo, ele não é uma entidade. O mal é uma atitude que deturpa o bem. Então, esse é o ponto. Satanás não tem poder de criar coisa alguma, mas ele tem poder para destruir, para corromper. E o mal é uma corrupção do bem. Uma pessoa faz um belo desenho, outra pessoa vai até lá, risca, borra aquele desenho. Isso não é uma nova criação. Isto é uma deturpação da criação original. A atitude de corromper o que é bom é o que nós devemos entender por mal. E essa atitude é exclusivamente satânica. E depois, por consequência, também uma atitude humana, quando o ser humano cede à tentação de Satanás. Só para fechar esse assunto, interligando com a nossa última exposição e passando então ao assunto da aula de hoje,
Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus definiu o diabo, definiu Satanás, com algumas expressões muito interessantes. Então, observe o que o Senhor Jesus disse a respeito de Satanás em João 8, 44. Ele estava falando com os fariseus e estava acusando os fariseus de serem filhos do diabo. Eles se diziam filhos de Abraão, né? E eles, não, ao contrário. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Por quê? Eles dizem, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, aqui está o ponto, me parece, para entender o que é o bem e o que é o mal. O bem, nós podemos dizer, é sinônimo de verdade. Verdade é Deus. Jesus disse, eu sou a verdade. O que é Satanás? O pai da mentira. Portanto, mentira pode ser colocado como sinônimo de mal. Verdade é o bem, mentira é o mal. O que é mentira? É exatamente a corrupção, a deturpação da verdade. A mentira não existe por si mesma, por si só. Ela é uma corrupção da verdade, a deturpação da verdade. E é nesse sentido, mais uma vez, que o autor do mal não é outro senão Satanás e, consequentemente, os seres humanos. Outro dia alguém usou o seguinte argumento contra mim nessa questão, dizendo, olha, você precisa provar pela Bíblia que Deus não é o autor do mal. Enquanto isso não acontecer, eu continuo crendo que Deus é o autor do mal. Mas qual que é a questão, qual é o problema desse raciocínio? É que o fato é que alguém chega, uma pessoa pode chegar à ideia de que Deus é o autor do mal, não pela Bíblia, não é pela Bíblia que você chega a essa ideia, mas por um raciocínio filosófico, ou seja, Deus precisa ser o criador de todas as coisas. Então, se ele é o criador de todas as coisas, ele também precisa ser o criador do mal. Esse é o argumento filosófico que é utilizado para defender que Deus é o autor, Deus é o criador do mal. Mas a Bíblia está amplamente favorável à ideia de que Deus não é o autor do mal. E eu até citei no programa aqui, na semana passada, anterior, Tiago dizendo, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Ninguém. Nem mesmo Adão. Nem Satanás. Ninguém. Deus não pode tentar. Por quê? Porque é da sua natureza não tentar ninguém. Se ele tentar alguém, ele estará mudando a sua natureza. Por isso que o versículo 17 conclui dizendo, toda boa dádiva e todo dom perfeito, ou seja, todas as coisas puramente boas, completamente boas e totalmente boas, são da onde? Vem da onde? Ele diz, lá do alto, descendo do Pai das luzes. Satanás, pai da mentira. Deus, pai das luzes. E qual é a essência desse pai das luzes? Ele diz, é que não pode haver variação. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, porque ele é totalmente luz. Logo, não pode haver sombra nenhuma em Deus. Por conseguinte, ele não pode tentar a ninguém, induzir ninguém ao mal. Então, o testemunho bíblico é amplamente favorável para que Deus não seja considerado o autor do mal. Então, se alguém defende que Deus é o autor do mal, é esse alguém que tem que provar biblicamente que Deus é o autor do mal. Não filosoficamente. Filosoficamente não serve. Tem que provar biblicamente, tem que usar exegese, interpretar o texto dentro do contexto. Porque é nesse ponto que eu vejo, às vezes, infantilidades na interpretação da Escritura. Pessoas que não conhecem profundamente interpretação bíblica, contexto, língua original, mas saem por aí fazendo um monte de interpretações da sua própria cabeça, não do texto bíblico.
Então, se alguém quer defender que Deus é o autor do mal, defenda biblicamente, prove biblicamente. O ônus está para você, é seu esse. Porque, historicamente, a teologia reformada tem defendido, à luz das Escrituras, que Deus não é o autor do mal. Se alguém discute, prove biblicamente, não filosoficamente. Mas agora nós precisamos adentrar com mais profundidade em como se relaciona aquilo que nós chamamos de soberania de Deus e responsabilidade ou liberdade humana. Vamos começar, então, definindo a questão da liberdade humana. Eu vou aqui falar um pouco sobre livre-arbítrio e também depois sobre livre-agência. São coisas diferentes, confusas às vezes, confundidas algumas vezes, mas diferentes. Livre-arbítrio. O que seria livre-arbítrio? Geralmente as pessoas pensam capacidade de escolher e decidir tudo, seu próprio destino, o que você quiser fazer na vida. Isso por si só já é uma coisa difícil de defender, porque é de se perguntar, quem tem isso? Quem escolhe tudo na sua vida? Se pensarmos desde o começo, quem escolhe onde vai nascer, quando vai nascer, em que família vai nascer, com que cor de pele vai nascer, em que condição social vai nascer. Quer dizer, essas coisas são objeto da escolha. Porque observe, geralmente quando as pessoas creem que precisa haver livre-arbítrio para haver justiça, ou seja, é a defesa, senão Deus não é justo, e dizem, por isso que tem que haver o livre-arbítrio, a liberdade humana para escolher o que quiser, mas isso só seria verdade, em tese, se todas as pessoas nascessem exatamente nas mesmas condições. E isso é absolutamente mentira. As pessoas nascem em situações diferentes e isso define muito o que elas serão. Faz ou não faz diferença nascer num lar cristão ou nascer lá no Oriente Médio, num lar dominado pelo Estado Islâmico? Ou num lar filho de prostituta? Tem diferença ou não tem? Muitas diferenças. Pensar que as oportunidades são iguais é uma grande ilusão. Nós temos que lidar com isso. As oportunidades não são iguais para todos. As pessoas não têm as mesmas condições de escolher. Porém, isso é um aspecto de livre-arbítrio. O nosso ponto central, teologicamente falando, livre-arbítrio seria, ou é, a capacidade de escolher algo contrário à própria natureza. E por isso nós dizemos que Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Porque eles, sendo bons, ou seja, a natureza deles era essa, boa. Uma boa natureza. Não havia maldade neles. Uma boa natureza. Puderam escolher algo contrário a essa natureza, ou seja, o mal. Então, livre-arbítrio teria que ser também o inverso. Uma pessoa má que tem a capacidade de escolher algo contrário, ou seja, no caso, o bem. Adão e Eva tinham livre-arbítrio. E eles escolheram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir de então, nesse exato momento, naquele exato momento que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perderam seu livre-arbítrio. Eles perderam a capacidade de escolher algo contrário à natureza deles. Porque eles se tornaram pecadores. E ao se tornarem pecadores, a única coisa que eles conseguem escolher é pecar. Por isso que eles não têm mais livre-arbítrio depois disso. Porque eles vão apenas pecar e sempre pecar. Livre-arbítrio seria a capacidade, então, de escolher o bem, depois de ter provado o mal, experimentado o mal. Eu vou dar aqui umas razões bem rápidas, para nós entendermos por que é que livre-arbítrio não existe mais depois de Gênesis 3, depois do pecado que entrou no mundo. Ou seja, Adão e Eva perderam seu livre-arbítrio, todos os seus descendentes, todos aqueles que nasceram depois deles, estão na mesma situação, estão na mesma condição, não têm livre-arbítrio. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele diz que todos já nascem condenados à morte. Todos nascem condenados à morte. Aquela mesma expressão que Deus disse para Adão e Eva, no dia em que dela comerdes, certamente morrereis.
Ou seja, a morte certamente virá sobre você quando comer. Então, esta condenação à morte que veio sobre Adão e Eva passou a todos os seus filhos, todos os seus descendentes. Paulo fala isso em Romanos 5,12. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual figurava aquele que havia de vir. Esse é o reinado da morte, Paulo está dizendo aqui. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a reinar sobre todos os homens, mesmo aqueles que não pecaram o pecado de Adão, ou seja, o pecado de Adão, quem pecou foi ele. Mas nós, seus descendentes, herdamos as consequências do pecado de Adão. Qual é a consequência? Pecado e morte. Pecado e morte. Esta é a realidade máxima, única, exclusiva do ser humano caído. Pecado e morte. Livre-arbítrio seria voltar ao estado original por sua própria conta. Isso é absolutamente impossível. Por que é impossível? Porque a própria Escritura fala isso com todas as letras. Né? Eu quero agora que você leia comigo o conhecido texto de Efésios, capítulo 2, onde Paulo diz: ele vos deu vida, quer dizer, o processo de reconverte, né, nasce de novo, não é a pessoa que se converte, não é a pessoa que se nasce de novo. Ele vos deu vida. Então, é um processo de fora para dentro, não de dentro para fora, não do homem para Deus, mas de Deus para o homem. É isso que ele está dizendo. Ele vos deu vida. Em que estado nós estávamos, ou vocês, ou vós estáveis, quando ele vos deu vida? Então, Paulo diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, não apenas nós já nascemos condenados à morte, debaixo do jugo do reino da morte, como já estamos mortos, espiritualmente falando. Ou seja, sem condições de reagir para Deus, sem condições de nos dirigirmos a Deus, mortos nos seus ou nos vossos delitos e pecados, nos quais, ele diz aqui no versículo 2, e aí ele vai falar de 3 aspectos aprisionadores da morte, intensificadores dessa morte espiritual. Ele diz, primeiro, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, o curso deste mundo é a realidade pecaminosa decaída deste mundo. Nós somos cidadãos, por natureza, por nascimento, totalmente enquadrados nisso aí. Esse é o nosso habitat natural. Até o dia em que Deus vem e coloca vida em nós e nos tira do reino do império das trevas, nós somos cidadãos totalmente entrosados, harmoniosos com o curso deste mundo. Não apenas isso, ele diz, mas também, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então agora ele fala de Satanás. Primeiro o mundo. Segundo Satanás, ele fala, além de estar totalmente harmonioso com o mundo, você está totalmente harmonioso com Satanás. O que Cristo falou aos fariseus, quem é o pai de vocês? Não é outro, senão o príncipe da potestade do ar. Então, esse é um outro elemento intensificador, o aprisionador desta morte espiritual. Então, observe, como é que um mero homem, por seu próprio livre-arbítrio, vai conseguir se livrar dessas cadeias, desta prisão? Morte, pecado, morte, Satanás. Tudo isso trabalhando, operando, oprimindo o ser humano para que ele continue onde está, ou seja, na morte e no pecado.
O terceiro elemento que Paulo cita fala, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Carne, natureza corrompida, natureza humana corrompida. Não existe livre-arbítrio porque existe uma natureza humana corrompida. Ela nos aprisiona no pecado e no mal. A menos que Deus venha até nós em graça, em amor, em bondade e implante vida espiritual em mortos que somos nós continuaremos mortos para sempre. Por isso o texto diz: Ele vos deu vida. Não vocês escolheram a vida. Não vocês escolheram a salvação. Não vocês escolheram algo contrário à natureza de vocês. Vocês não tinham condições de fazer isso. Estavam mortos, 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 mortos. Mas Deus veio e implantou, por sua graça, por sua misericórdia, Ele deu vida. Essa linguagem é exatamente a mesma de Cristo. O que Cristo fala lá no já citado capítulo 8 de João. Então, pode agora, se está com a sua Bíblia aí, dar uma olhadinha em João capítulo 8, versículo 32. É o início daquela conversa que vai terminar com a expressão de Cristo: vocês são filhos do diabo, o diabo é o pai de vocês. Mas antes disso, ele falou o seguinte para os religiosos lá, para os fariseus. No verso 32 ele disse: olha, vocês precisam conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você está preso, você está aprisionado, mas a verdade pode te libertar. Os religiosos não gostaram disso, porque religioso normalmente acha que já sabe tudo, que já tem tudo, que não precisa de nada. Então, detesta que alguém fale para ele: olha, não é bem assim, vai devagar, você ainda precisa aprender mais coisas. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Bom, aqui tem umas mentiras, né? Por isso que Cristo vai dizer depois: olha, vocês são mentirosos, vocês falam igual o pai da mentira. Eles disseram: jamais fomos escravos de alguém. Quer dizer, como não? Eles eram escravos naquele exato momento, eram dominados por Roma, eram escravos de Roma. Antes disso foram escravos dos egípcios, foram escravos dos seleucidas da Síria, foram escravos do Império Medo-Pérsia, foram escravos do Império Babilônico, do Império Assírio. Ou seja, só tinham sido escravos. Muito tempo, escravos. E nunca fomos escravos de ninguém. Por que tu dizes nós temos que ser livres? Então Jesus não quis entrar naquela discussão histórica, né, de ser escravo ou não, mas ele foi ao ponto-chave, é a questão de pecado. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Percebe? Quem comete pecado, peca por opção? Quem comete pecado, peca por escolha? Quem comete pecado é escravo. É escravo do pecado. Agora me responda, como é que alguém pode ser escravo do pecado e ter livre-arbítrio? Como é que se pode ter as duas coisas? Eu sou escravo do pecado, mas tenho livre-arbítrio. Então eu não sou escravo do pecado, eu posso decidir ir embora que eu quiser. Então eu posso abandonar o que eu quiser. É possível. Se você é escravo, você não manda em você mesmo. Você tem outro chefe, você tem outro patrão. E quem decide libertar ou não é você. Você é um escravo. É se o seu patrão quiser te libertar. Agora, Satanás quer te libertar? O pecado quer te libertar? Não. A menos que um mais forte, um mais poderoso faça isso. Se o Filho vos libertar, Jesus então diz para eles, vocês serão livres. Então, existe livre-arbítrio para quem é escravo do pecado, para quem está morto nos seus delitos e pecados. Porém, pode ser liberto por um poder maior. Ele vos deu vida. Por um poder maior, ele vos libertou do império das trevas. Ainda em João, mas agora no capítulo 6,
lá no versículo 44, Jesus deu mais uma declaração contundente nesse sentido, mostrando que não há condições no homem de tomar a decisão de ir até Jesus, de se converter, de mudar de vida, que seria então a ideia de livre-arbítrio. Em João 6,64, e o capítulo todo de João 6 é muito interessante porque são vários embates entre Jesus e os religiosos. Jesus, ele multiplicou os pães, os peixes, ele andou sobre o mar, ou seja, muitas pessoas começaram a crer nele. Então, os fariseus entraram em cena para tentar abafar isso e para tentar, de alguma maneira, descaracterizar o ministério de Jesus. Ao fazer isso, eles conseguiram desanimar vários discípulos por ali em volta de Cristo. E aí, então, Jesus diz o seguinte: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está reagindo a uma situação daquele momento lá em João 6, em que discípulos estavam abandonando a fé. Então ele fala, na verdade, vocês nunca vieram a mim, de fato. E ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. A isso a teologia reformada chama, né, de graça irresistível. Se a graça irresistível não trouxer o pecador aos pés de Cristo, sozinho é que ele não vai. Por si mesmo é que ele não vai. Não adianta fazer apelo, não adianta fazer o que quiser, ele não vai. É a graça irresistível que precisa trazer o pecador. Se o Pai que me enviou não o trouxer, ninguém vem até mim. As discussões continuaram no capítulo 6 de João, até que chegou no ápice, né? Isso está lá a partir do versículo 64, quando o próprio Cristo se vira para os seus discípulos e diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Judas. Falaremos dele mais tarde. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém poderá vir a mim. Olha, eu sei que há descrentes aqui, eu sei quem vai ser o traidor, e por causa disso estou falando, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Qual é a reação daqueles discípulos? Eles comprovam as palavras de Cristo, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Comprovaram o que ele acabou de dizer. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Muito bem, portanto, o ser humano, após o pecado de Adão, ele não tem mais livre-arbítrio. Porém, ele não é um robô. Ele não é uma máquina. Ele não é uma marionete de Deus. A teologia reformada diz que ele tem livre agência, ou seja, a capacidade de agir livremente. Isso não é a mesma coisa que livre-arbítrio. Livre-arbítrio, capacidade de escolher ao contrário da natureza. Um homem mau escolher o que é bom. Impossível. O que Deus falou para Israel: se o etíope puder mudar a sua cor, ou se o leopardo puder apagar as suas manchas, então vocês que são maus vão poder fazer o bem. Impossível, porque a natureza não deixa. A queda não permite. Mas há uma liberdade de ação dentro desta natureza, ou seja, de acordo com a própria natureza. Então, você pode escolher um pecado maior ou um pecado menor. Entre um e outro. Você não pode não pecar. É escolher não pecar. Esse poder você não tem. Porque você, se não é nascido de novo, se não é regenerado, é escravo do pecado. Essa capacidade de agir dentro dos limites da própria natureza é o que nós chamamos de livre agência. E nós voltaremos a ela daqui a pouco. Agora eu preciso falar rapidamente sobre a questão da soberania de Deus. Isso é uma coisa ampla demais, eu gastaria diversos programas só para falar sobre isso. Mas eu quero tratar de um ponto específico dentro dela, que é a ideia da vontade de Deus. Ou seja, fala-se muito sobre qual é a vontade de Deus. E as pessoas têm muitas dúvidas e confundem muito isso.
Então, a teologia reformada, ela tem uma sistematização muito bela, muito bem feita a respeito dessa questão da vontade de Deus. Basicamente, se entende que há dois aspectos da vontade de Deus. Um aspecto que é chamado de absoluto e o outro aspecto que é chamado de relativo. Ou seja, um aspecto da vontade de Deus é decreto. É sua vontade decretiva. O que Deus decretou acontecerá sem mínima possibilidade de que não aconteça. Mas, junto a isso, ou paralelo a isso, há também uma vontade de preceito, a gente chama preceptiva, ou de desejo, aí é um pouquinho diferente, né? Porque preceito está ligado aos mandamentos de Deus. E desejo está voltado à sua vontade íntima em relação a certas coisas. Muito bem, vamos lá. Vamos tentar olhar com calma esses dois aspectos. Eu já estabeleço que a vontade preceptiva de Deus, ela pode ser contrariada, ela pode ser quebrada. Sim. Por exemplo, Deus diz, não matarás. Isso não é um mandamento? É. Isso não está na lei de Deus? É. Então não é a vontade de Deus que ninguém mate? Quer dizer, Deus não falou isso? Não pode matar. Não matarás. Então, Deus quer ou não quer que as pessoas matem? Que matem umas às outras? É claro que ele não quer. Não matarás. É uma ordem, é um preceito dele, que, no entanto, pode ser contrariado. E, claro, receberá a devida punição. Mas as pessoas matam. E quando matam, elas quebram a vontade de Deus. Mas que vontade que elas quebram? A vontade preceptiva dos seus preceitos. A Bíblia é cheia de mandamentos que revelam a vontade de Deus e que, no entanto, podem ser quebrados. Eu vou citar só um texto relativo aos cristãos, que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Veja que Paulo fala aqui nesse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus para os crentes? Que sejam santos. A vossa santificação. São todos os crentes santos? Infelizmente não. Muitos estão ainda progredindo nesse aspecto da santificação. Se não forem até o fim, não verão o Senhor, porque a santificação é uma evidência da fé, da conversão verdadeira. É a vontade de Deus. Mas em algum momento da vida, em alguma situação da vida, ela pode ser quebrada, ela pode ser contrariada, porque isso tem a ver com vontade preceptiva. Mas vontade decretiva é outra coisa. Vontade decretiva não pode ser contrariada. Diz respeito àquilo que Deus decretou, determinou que seja, que aconteça. Por exemplo, veja alguns textos comigo bem rapidamente. Isaías 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Eu digo, eu anuncio, eu faço, eu cumpro, porque eu sou Deus, não tem outro. Toda a minha vontade. Isso não é preceito, isso é decreto. São os decretos de Deus. Aquilo que ele determinou fazer. Isso acontecerá, quer o homem queira, quer não queira, quer contribua, quer não contribua, isso acontecerá porque é a vontade de Deus. Aquele famoso rei Nabucodonosor, após ter passado pela situação humilhante, ele entendeu isso. Está lá em Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35, quando ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino de geração em geração. E aí o Nabucodonosor diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Quem pode impedir quando Deus quer fazer, quando Deus quer agir? Sua vontade é absoluta. Esse aspecto da vontade de Deus é
absoluto. Efésios capítulo 1, versículo 11, Paulo também fala algo parecido, diz: nele, que é em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem é Deus? É aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso não é vontade de preceito, isso é vontade de decreto. Ninguém pode contrariar. Isaías 43:13 diz: ainda que houvesse dia, né, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum a que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A vontade de Deus é totalmente soberana, ninguém pode impedir. Esse é o aspecto decretivo da vontade de Deus. Mas o aspecto preceptivo, ou seja, a sua vontade que tem relação com seus preceitos, pode ser contrariada. Há, nesse mesmo sentido, uma ideia bíblica de que há uma vontade de desejo de Deus. Ela é muito semelhante à ideia preceptiva, ou seja, é uma vontade relativa, uma vontade que pode ser contrariada, não uma vontade absoluta. Isso tem a ver muito com aqueles textos que falam sobre Deus desejar a salvação de todos os homens. Há passagens mostrando isso. Alguns interpretam de forma diferente, mas a interpretação mais básica dá a ideia de que Deus realmente deseja que todos os homens sejam salvos, embora não tenha decretado, determinado que isso aconteça. Veja, Ezequiel 33:11, Deus fala para o povo de Israel, diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ó Deus falando, não tenho prazer na morte do perverso. Esse é o desejo, é um desejo de Deus de não condenar o perverso. Mas a pergunta é, e por que ele condena? Ou ele não vai, então, condenar? Claro que ele vai condenar o perverso. E por que é que ele condena? Porque apesar de haver um aspecto de desejo na vontade de Deus, pelo qual ele não deseja a condenação do perverso, no seu decreto está incluída a condenação do perverso. Da mesma maneira, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu: isto é bom e aceitável diante de Deus, ou seja, orar por todas as pessoas, todos os líderes, as classes de pessoas, ele fala, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ainda que ele esteja falando aqui em todas as classes de homens, né, os imperadores, os generais, tal, mas veja, esse é o desejo que todos sejam salvos, todas essas classes sejam salvas, e elas não serão todas salvas. Ainda que haja um desejo em Deus de que todos sejam salvos, não quer dizer que todos serão. E isso não contraria o aspecto da soberania de Deus, porque o aspecto absoluto da vontade divina é um. O aspecto preceptivo ou de desejo ou relativo da vontade de Deus é outro. Em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro fala assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Para muitas pessoas, esses versículos impedem crer na eleição. Mas a eleição faz parte do decreto de Deus. O desejo de que o evangelho seja pregado em todo o mundo, para que todos tenham a oportunidade de se converterem, faz parte do desejo de Deus. Deus tem esses dois aspectos da sua vontade. O aspecto absoluto, o aspecto relativo. Talvez numa única só passagem a gente consiga ver isso de forma ainda mais interessante. Lucas, capítulo 13, verso 34. Lucas 13, verso 34, é aquela cena de Jesus lamentando sobre Jerusalém. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta.
Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Texto difícil, não? O que o Senhor está dizendo aqui? Jerusalém, Jerusalém, aquela Jerusalém lá, que o iria crucificar. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto ao seu ninho debaixo das asas. Uma cena extremamente terna, né? De proteção, de cuidado. Eu quis. Vontade. Eu tive essa vontade, eu tive esse desejo. A pergunta a ser feita é: por que ele não fez? Se é todo poderoso, poderia fazer? Porque apesar, a resposta é, porque apesar de Deus ter vontade, desejo de salvar todos os perdidos, ele não decretou salvar todos os perdidos. E, portanto, eles não serão salvos. São dois aspectos da vontade de Deus: o absoluto, o relativo. Essas coisas podem soar estranhas para pessoas que se habituam a julgar os aspectos teológicos meramente por lógica. Porém, nosso ponto aqui é entender o que a Bíblia diz. E a Bíblia harmoniza essas duas coisas, ou as coloca conjuntamente. Passemos agora, então, a ver como é que a Bíblia faz isso. Como é que se relaciona, então, os aspectos da soberania de Deus, seus decretos, com os atos humanos aqui. Então, a gente chama aqui de os atos de Deus através dos atos dos homens. Os teólogos reformados usam dois termos, né? Um português, o outro a ideia latina, né? Essa mesma coisa. Concorrência ou concursos. Concursos quer dizer dois cursos que se unem, que se juntam e conduzem o propósito divino. Então, que são esses dois cursos? A vontade divina e a liberdade humana, a livre agência humana, a capacidade de agir livre debaixo de certas restrições. Esses dois cursos se unem para formar um só caminho, um só curso. Mas o que tem que ser desde já totalmente repudiado é uma ideia de mera cooperação, digamos assim, 50-50, meio a meio, 50% Deus, 50% homem. Então, Deus faz metade, o homem faz o resto. Não, nada disso. Nada disso. O que nós estamos falando aqui tem a ver com algo além da capacidade de raciocínio, é uma coisa pela fé. Estamos falando que é 100% Deus e é 100% o homem. É totalmente Deus e é totalmente o homem. Ou seja, é a vontade inteira de Deus e é a vontade inteira do homem. E as duas, de alguma maneira, se complementam e conduzem o propósito do homem, não, o propósito de Deus. A soberania de Deus está acima da responsabilidade ou da liberdade humana, embora não a elimine, não tire isso do ser humano. Como é que nós podemos fazer para entender essa ideia? Então, eu vou analisar aqui rapidamente 4 proposições sobre a ação de Deus nos atos humanos. Começando, primeiro, naquilo que os teólogos falam de os atos bons dos homens bons. Então, quando um convertido, um homem bom aqui é um convertido, tá? Não é bom por natureza porque ninguém é. Um convertido, alguém que faz parte do povo de Deus, do pacto, da aliança. Quando um convertido faz algo bom, quem fez? Da onde veio essa ação? Então, nós temos que aprender isso à luz da palavra de Deus e ela nos ensina. Então, abra lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, versos 12 e 13. Ele diz assim: pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, Paulo está cobrando de quem? A responsabilidade de desenvolver a salvação, a ideia de santificação, de se santificar. Porque ninguém fica mais salvo, menos salvo. É salvo. O desenvolver a salvação, santificar-se. Então ele fala, vocês, igreja, eu não estou junto com vocês, estou ausente, mas isso não é desculpa para vocês relaxarem. Vocês têm que desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor, duas palavras do AT, né, que resumem o que é o verdadeiro relacionamento com Deus, né, íntimo, piedoso, mas extremamente exigente. Então, vocês precisam desenvolver a salvação com temor e tremor. Quer dizer, se nós tivéssemos apenas aqui o versículo 12 e ele acabasse a história por aqui, nós poderíamos talvez pensar que tudo depende do homem, que é o homem que tem que fazer essas coisas. Porque aqui é um imperativo, uma ordem. Façam, exijam, tem que fazer. Vocês têm que desenvolver a salvação de vocês. Vocês têm que se santificar. Vocês precisam ser santos. Sede santos. Mas sede santos porque eu sou santo. Então, existe uma fonte desta santidade. Essa santidade, a fonte, não está no homem, mas está no próprio Deus. E é por isso que o verso 13 de Filipenses 2 completa a ideia. Ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Se esforcem, trabalhem, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, mas não se esqueçam de algo fundamental. Isso só é possível porque Deus é quem opera, efetua, energiza, capacita em vocês duas coisas: o querer, a vontade, o realizar, o fazer. Toda boa ação precisa desses dois aspectos, precisa querer e precisa poder fazer. Nós não temos nenhum deles, por natureza. Porém, pela graça de Deus, nós recebemos as duas coisas. E podemos, então, desenvolver a nossa salvação. Então, ao aspecto humano, ele tem que fazer isso, mas ele não pode pensar que está ajudando a Deus ou que está complementando a Deus. No fundo, ele está fazendo aquilo que Deus o está capacitando. Mas quem está fazendo? É Deus quem está fazendo isso no lugar do homem? Não. É o homem quem está fazendo isso. Desenvolvei a sua salvação. Deus capacita você a querer isso e a fazer isso. Isso é concorrência, concursos. Deus age, o homem age e, no final, o projeto, o resultado é uma boa obra, uma boa ação, um ato bom de um homem bom. Paulo fala isso da sua própria experiência, né? Em 1 Coríntios 15, verso 10, quando ele está falando sobre a vida do evangelho, né? A pregação do evangelho, que ele pregou muito mais do que os outros apóstolos, ele acaba dizendo o seguinte, no versículo 10, capítulo 15, 1 Coríntios: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebe? Não é uma falsa modéstia. Ele está dizendo, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Nenhum deles foi tão longe quanto eu fui. Nenhum percorreu todas essas regiões da Ásia Menor, da Europa, como eu fiz. Mas não fui eu. Foi a graça de Deus comigo. Essa certeza, que não é uma falsa humildade, mas ao mesmo tempo não rouba a glória de Deus, é o agir cristão normal. O cristão sabe que se ele tem alguma coisa, é pela graça de Deus. Ele trabalha, ele se esforça, ele luta, mas ele não crê que é o seu esforço que garante o resultado. Ele crê que é a graça de Deus, é o poder de Deus quem está fazendo isso o tempo todo. Mas isso é ponto pacífico, né? Falar sobre obras boas de crentes, ponto pacífico. Deus está agindo, Deus está operando. Vamos agora ir um pouquinho além, vamos falar sobre aquelas coisas boas que os não crentes fazem. Qual é a fonte? Também é Deus. Se toda boa dádiva, se todo dom perfeito é do Pai das luzes, então não pode vir de outro lugar. Então, se um incrédulo faz alguma coisa boa, faz capacitado pelo Espírito de Deus. Ainda que seja pela graça comum, não a graça regeneradora, não a graça salvadora, mas faz
pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E o exemplo claro disso é o rei Ciro, o persa, aquele que decretou o retorno dos israelitas, dos judeus, né, do exílio após os 70 anos de cativeiro. No capítulo 45 de Isaías, Ciro é citado pelo nome, né, Ciro. E é dito que Deus lhe dá o poder de fazer isso, ou seja, de decretar o retorno dos judeus para Jerusalém. E Deus então fala: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei, Ciro, pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ou seja, você não sabe quem eu sou, você não me conhece, você não é meu filho, não se relaciona comigo, mas eu te chamei. Por tua causa? Não. Por amor do meu povo de Israel. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ou seja, fui eu, mal aqui, expliquei no último programa, não é mal moral, não é mal de pecado, Deus não é o autor disso, mas ele é o autor das consequências do mal, das catástrofes, das tragédias, da disciplina. Então ele está falando o seguinte: fui eu quem trouxe Nabucodonosor para destruir Jerusalém e sou eu agora quem faço Ciro autorizar a reconstrução, o retorno de vocês. Deus está agindo através de um homem mau, fazendo através disso uma obra boa, que não soma crédito nenhum para o homem que está fazendo. Simplesmente glorifica o Deus, torna o nome de Deus conhecido. Deus agindo. É obra dele. Ainda que através de um homem mau. Todas as boas ações desse mundo sofrem a ação do concursos, né, da concorrência de Deus. Porque na sua soberania, Deus não anula a vontade do homem. Por que Ciro fez o decreto para Israel retornar, para Jerusalém, para os judeus retornarem? Porque ele era bonzinho? Longe disso. Por que autorizou? Retornem, judeus, para a sua terra. Pode pegar madeira, pode levar metais, reconstruam. Por quê? Porque ele é temente a Deus? Deus disse que ele não era por isso. Ele era um estrategista. Ao contrário de Nabucodonosor, que ele pensava assim: vou trazer todo esse povo aqui para ficar debaixo das minhas barbas, e só me dá problema. Ciro pensava: melhor que eles voltem para a terra deles, produzam, plantem, gerem dinheiro e paguem impostos. E me tornem mais rico. Aqui, eles me empobrecem, eu tenho que sustentar, eu tenho que ajudá-los. Lá, eles me enriquecem. Então, o ponto de Ciro não era piedoso. O ponto de Ciro era meramente econômico, político. Mas o ponto de Deus era piedoso. E Deus estava agindo através de Ciro e garantindo que a sua vontade prevalecesse. Mas vamos para a segunda parte, que é bem mais complicada, que tem a ver com a ação de Deus nos atos maus dos homens. O concursos ou a concorrência de Deus nos atos maus dos homens. Em sua vontade decretiva, Deus determinou tudo o que deve acontecer, inclusive os atos maus dos homens. Porém, isso não faz de Deus o autor do pecado deles, porque é uma transgressão deles, são eles que fazem isso. Embora certas coisas ruins estejam decretadas, sim, os homens as fazem livremente, debaixo da sua livre agência. O ponto é que somente um Deus, assim, todo-poderoso, soberano, poderia decretar as ações livres dos homens. E, mais uma vez, estamos tratando aqui de um assunto que ultrapassa a compreensão humana, é matéria de fé. A razão é importante. Nós estamos o tempo todo usando a razão até onde é possível, mas ela não pode estar acima da fé. Os atos maus dos homens bons, ou seja, quando um crente peca, o que Deus tem a ver com isso? Muito pessoal, nada a ver com isso, é totalmente o homem. Será mesmo? Nós não podemos excluir Deus de coisa nenhuma. Ele está agindo em tudo. Nele existimos, nele nos movemos. Tem como um peixe, se sai fora, morre. Deus é o céu, nós somos os peixes, não tem como sair fora, nós não temos como ter atitudes independentes.
de Deus. E nesse ponto Deus está agindo. Não é o autor do mal, mas ele está agindo em todas as coisas. A diferença é que quando eu peco, eu estou querendo o mal. Quando Deus age nesse meu pecado, Deus está fazendo algo bom, sempre algo bom. E a explicação para isso mais clara é o famoso episódio de José e os seus irmãos. Todos sabem, os irmãos venderam José. E ele foi parar no Egito, passou por todo aquele sofrimento, tribulação, né, prisão e tal, até que interpretou os sonhos do faraó e se tornou príncipe do Egito, veio toda aquela seca. Então os irmãos vão para lá, para o Egito, chegam lá e dão de cara com José. E agora? O que os irmãos pensam, né? Ele vai se vingar de nós. Ele vai, de alguma maneira, nos fazer pagar por tudo aquilo que nós fizemos. Mas aí, o que José fala para os irmãos? Então, está lá em Gênesis 45, verso 7. A interpretação de José a respeito do ato, do pecado dos irmãos. Ele diz, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Percebe o que está dizendo? Foi Deus que me enviou para cá. Não foram vocês. Peraí, não foram eles? Quem vendeu? Quem discutiu lá? Por quanto? Para quem? Matamos? Não matamos? Ó, os midianitas aí, vamos vender. Quem fez tudo isso? Não foram os irmãos? Não foram eles que fizeram todos? Quem depois pegou a roupa, molhou em sangue? Acho que um animal matou José. O que o senhor acha? Quem fez tudo isso? Premeditado. Não foram seus irmãos? Um ato mau. Que, no entanto, José diz, tem algo maior aqui. Um ato de Deus aqui, agindo para garantir a sucessão. Em última instância, para que Jesus Cristo nascesse, tinha que manter Judá. Judá precisava continuar vivo, para que tivesse descendência, viesse mais tarde Davi, mais tarde Jesus. O plano de Deus é perfeito. Mas ele usa os atos maus dos homens para cumprir o seu plano. José volta a falar sobre isso no verso 19 do capítulo 50 de Gênesis. Veja, Gênesis 50, verso 19. Respondeu-lhe José, não temais. Jacó tinha morrido, os irmãos pensaram, agora ele vai se vingar. Chegou a hora. Ele repete a mesma coisa. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Ou seja, José não tinha ilusão, os irmãos dele foram inocentes. Então, vocês fizeram o mal, o desejo de vocês foi mal, o objetivo de vocês foi mal. Não há desculpas para isso. Mas, e aí está essa grande viravolta, né? Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, os irmãos pecaram, Deus agiu nesse pecado. A responsabilidade pelo mal desse pecado, só dos irmãos. Eles foram perdoados. Pode ser perdoado. Mas a responsabilidade era deles. Deus agiu para o bem. Esse é o ponto. O concursos não faz Deus ser o autor do mal, nem ter intenções malignas. O concursos, ou a concorrência, mantém o poder de Deus na soberania de conduzir todas as coisas. Ele não pode perder o controle de nada. Se ele perder o controle de alguma coisa, nada de bom vai acontecer no final. Então, ele age, mas o poder de Deus sempre para o bem, do homem para o mal. Em último lugar, e aí tem uma infinidade de textos, mas eu não vou poder ver todos eles, fala sobre as ações más dos homens maus. Quando os homens perversos pecam, qual é a fonte? Da onde está a origem disso? Neles mesmos. Eles são os responsáveis pelas atitudes malignas. E Deus, onde está? Está fora disso? Não sabe de nada? Não, Deus está presente, agindo, regulando, controlando todas as coisas. Faz parte do seu decreto. Ele decretou as ações más dos homens para um propósito bom. Então, eu vou dar aqui 3 exemplos bem rapidamente. O primeiro deles
é o exemplo, eu vou citar aqui o exemplo de Jeremias 25:8, em que o profeta fala sobre Nabucodonosor, aquele rei que veio, destruiu Jerusalém, levou todo mundo cativo para a Babilônia, né? Quem fez isso? Foi ele, Nabucodonosor. Por ordem de quem? De Deus. O texto fala assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Deus chamando Nabucodonosor, meu servo. Mas não servo de boa intenção, aqui é porque eu controlo meu servo e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo de alegria, a voz do noivo, a da noiva, o som das mós, a luz do candeeiro. Toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Vou trazê-lo, por causa do pecado de vocês não obedeceram. Então eu vou trazer Nabucodonosor. Ele vai rapar essa terra, ele vai levar todo mundo para lá por 70 anos. E depois? Depois eu vou punir Nabucodonosor, meu servo. Ele é meu servo para fazer isso. Mas eu vou punir ele depois. Por quê? Deus fala isso. Acontecerá, diz o verso 12, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Essas coisas não são fáceis de entender. Elas são matérias de fé. Deus está dizendo aqui que ele está usando um homem ímpio para vir e punir a nação de Israel. E que quando ele terminar de fazer isso, ele vai punir o homem ímpio. Por causa do que ele fez. Mas não foi Deus que fez? Não foi Deus quem trouxe esse imperador ímpio para destruir a terra? Então como é que Deus pode punir esse imperador depois? Porque esse imperador fez tudo o que quis. Não foi forçado, não foi coagido, ele agiu como um agente livre. Ele agiu para expandir o seu reino, para poder alcançar poder, riqueza. Mas Deus agiu através dele para cumprir seu propósito. Aqui, disciplina. Disciplinar o seu próprio povo. O assunto é o mesmo em Isaías capítulo 10, só que é a outra nação, é a Assíria. Mas o assunto é o mesmo. Só que aqui é ainda mais dramático, porque a cena aqui é ainda mais dramática. Acompanhe a leitura. Isaías capítulo 10 diz assim: ai da Assíria, estou lendo no versículo 5, Isaías 10, verso 5. Ai da Assíria, aquela outra nação anterior à Babilônia, né? Cetro da minha ira. Ai dela, mas ela é o cetro da minha ira. Quer dizer, parecem duas coisas contraditórias, né? Ai da Síria, que é o cetro da minha ira. Eu uso ela como uma vara para bater no meu povo. Mas ai dela. Por quê? Continua. Ele diz assim: a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Ela tem uma vara na mão para bater, mas essa vara é um instrumento do meu furor. Envio-a, a Síria, contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação lhe dou ordens. Contra o meu povo, contra aqui no caso era Samaria, né? Israel. Eu estou enviando a Síria contra eles. Para quê? Para que destruam tudo. Como destruíram de fato? Isso foi em 722 a.C., quando o Reino do Norte foi varrido, para nunca mais ser reconstruído, na verdade. Foi Deus quem fez tudo isso. Mas qual é o final dessa história? Ele diz, ela não pensa assim. Ela não acha que ela é meu instrumento. Ela pensa o seguinte, eu estou fazendo o que eu quero. Olha o verso 7. Ela, porém, a Síria, assim não pensa. O seu coração não entende desse modo. Antes, pensa consigo mesma, destruir e desarraigar não poucas nações. Aqui está a prova de que a Síria não foi coagida para fazer aquilo. Fez o que quis. Fez o que sua própria vontade determinou. O que não podia saber é que há um Deus maior acima disso, controlando todos os eventos, todas as coisas e conduzindo todos os eventos para o seu propósito. Que no caso aqui era disciplinar o Reino do Norte. E o que aconteceria no final, ele diz,
vou castigar a Síria. Sim, verso 12. Por isso, acontecerá que havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, que é acabar a obra, né? Destruir, julgar, punir, disciplinar. Havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Vai chegar a hora da Síria também. Ai da Síria, minha vara, meu cajado. Eu uso você para destruir o meu povo, porque ele tem que ser castigado, ele tem que ser disciplinado, porque quebrou a aliança. Mas não se engane, a Síria. Chegará a sua vez. Você também será destruída por causa da sua arrogância. Porque você se acha soberana, porque você fez tudo isso pensando que tinha poder de si mesma para fazer tudo isso. Essa é a história. Esses homens fizeram coisas más, terríveis. Quem foi responsável por isso? Eles. Mas Deus estava fora? Deus estava controlando tudo isso, conduzindo tudo isso para o seu propósito. A intenção deles perversa, a de Deus justa, santa, boa, sempre assim. Talvez o caso mais simples aqui para finalizar essa parte é realmente falar de Judas Iscariotes. Então vamos lá para Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 21. Eles estão, então, Jesus está reunido com seus discípulos na última ceia, e de repente o clima ficou ruim lá, porque Jesus começou a falar em traição. Ele diz o seguinte, verso 21, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Um de vocês aqui me trairá. E não é surpresa para mim, porque eu sei quem é, tudo isso, está tudo determinado. Aí vem essa declaração de Cristo no verso 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Veja que interessante essas duas expressões numa mesma frase. O Filho do Homem, na verdade, vai, ou seja, tudo que vai acontecer com o Filho do Homem vai acontecer porque está determinado. Tudo está determinado. Não estava que ele ia ser traído, que quem comia da mesa ia levantar o calcanhar contra ele, que iam sortear as vestes dele, que ele ia ser crucificado, que não ia quebrar nenhum osso, que ia ser sepultado com o rico. Tudo isso estava no Antigo Testamento. Tudo determinado. Tem que acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque Deus decretou que aconteça. Precisa salvar o mundo, salvar os redimidos, senão não há salvação. Se ele não morrer, não há salvação. E aí Judas participa. Faz a sua parte. Que parte? Sua parte toda, inteira. Ele age como um agente livre. Ele faz tudo porque quer. E por isso o Senhor, ao mesmo tempo que diz, o Filho do Homem vai, na verdade, segundo o que está determinado. Ele diz, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Melhor que não tivesse nascido. Melhor que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e jogasse no rio, porque vai ser muito pior para ele. Você não acha que o Judas poderia argumentar mais ou menos assim, lá no dia do juízo final? Judas, é a sua vez de ser julgado. O que você tem a dizer a sua defesa? Ele se levanta e fala, Deus, eu acho que tem um equívoco aqui. Estão dizendo que eu sou condenado. Eu não só não posso ser condenado, como eu preciso ter o melhor lugar lá no céu, lá no novo céu e na nova terra. Porque depois de Cristo, eu fui o cara que fez a coisa mais importante que podia ter para a salvação. Ele tinha que ser entregado, ele tinha que ser traído, ele precisava ser morto, e eu possibilitei tudo isso. Então, eu fiz a parte ruim da história, eu sei, é verdade, mas o objetivo era bom. Então, eu sou uma espécie de corredentor, uma espécie de comediador, né? Portanto, eu não sei quem está ocupando lá a melhor mansão, mas manda sair porque é minha. Eu sou quem tem que receber a maior recompensa nos céus. Você acha que Judas poderia argumentar algo nesse sentido? É claro que não, nunca vai acontecer algo assim, né? O juízo final não é um lugar de debate. Mas se fosse, né, a resposta seria muito simples. Seria: alguém obrigou você
você fez pensando no bem? Tudo que Judas fez foi porque ele era ladrão, foi porque ele queria ficar com dinheiro. É isso que o texto fala. João diz, ele era ladrão. E provavelmente Judas estava desesperado porque gastou 3 anos da vida dele e não conseguiu dinheiro nenhum seguindo Jesus. Achou que ele ia ser um rei e no final viu que não ia dar em nada. Então ele pensou, pelo menos eu salvo um dinheirinho aqui no final, pego 30 moedas de prata e recupero um pouco de todo esse tempo perdido. Judas agiu como um homem, como um agente livre. Ele fez o que ele quis. Por isso Jesus diz, ai dele. Ai dele. Ele é plenamente e o único responsável pelos seus atos. Mas ao mesmo tempo, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Ao mesmo tempo, Deus o destinou para isso. Ele é o filho da perdição. Ao mesmo tempo, todos os eventos da vida de Cristo estão determinados por Deus e precisam acontecer. Em Atos 2, o apóstolo Pedro expande essa ideia aplicando à multidão que gritou, crucificam. Lá no capítulo 2, verso 22 de Atos, no sermão, Pedro fala assim, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue, ou seja, Cristo foi entregue, por quê? Pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes. Curioso isso, não? Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Peraí. Se Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, então Deus é o autor da morte de Cristo. Como é que Pedro está dizendo que eles, os homens, são os autores da morte de Cristo? Está dizendo porque é assim. Porque é assim que é. É assim que funciona. Ele está dizendo, Deus determinou que Jesus seja morto. E aqui ele usa presciência e desígnio, não só presciência. Muitos tentam escapar, né, dessa dificuldade, dizendo, Deus só previu. Ele só previu quem vai ser salvo. Ele só previu determinado desígnio, um desígnio determinado. E a presciência são as duas coisas. Onisciência e onipotência, não só onisciência. Onisciência e onipotência. As duas coisas agiram para que Cristo fosse morto. Mas quem matou? Vós o matastes. Quem é o responsável? Vocês são os responsáveis. É assim que a vontade soberana de Deus atua na vontade relativa do homem, conduzindo tudo para o cumprimento dos propósitos de Deus. Isso nós chamamos de concorrência ou de concursos. Se pensarmos que aqui existe duas fontes de ação, né? Então, de alguma maneira, nós temos que pensar numa sinergia. Mas que sinergia é esta? Né? Não podemos pensar que Deus está agindo com 40%, ou 50%, ou que seja 90%, né? E o homem com o resto. Não é esse aspecto. Não é essa ideia aqui de sinergia. Essa ideia não é bíblica. Ela é uma ideia falsa, ruim. Por isso que a gente prefere a expressão concursos ou concorrência. Ou seja, Deus é a fonte última de todas as coisas. Mas o homem age de forma livre em decorrência daquilo que o próprio Deus determinou e da própria responsabilidade que Deus, na sua soberania, atribui ao ser humano. E nesse ponto, ele é um agente livre e ele age e pode ser punido e responsabilizado por isso. Em todos esses casos, os homens ímpios agiram conforme seus desejos pecaminosos e são culpados por isso. Porém, ao agir daquelas formas, estavam fazendo tudo o que a vontade decretiva de Deus havia determinado. Ao mesmo tempo em que quebravam a vontade preceptiva de Deus. Ou seja, no mesmo ato, uma pessoa atende à vontade decretiva de Deus e quebra a vontade preceptiva de Deus. Quando alguém mata uma pessoa, por exemplo,
Eu não posso dizer que esse assassinato estava fora dos decretos de Deus, porque então qualquer coisa pode ser fora dos decretos de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que segue os decretos, quebra a vontade preceptiva de Deus. E por isso pode ser condenado, vai ser condenado, será condenado, caso não se arrependa, caso não se converta, caso não haja perdão. Isso, evidentemente, não é algo fácil de entender, mas é o que a Bíblia diz. Quem recebeu o dom da fé, mesmo que não alcance esta compreensão, aceita e glorifica o Criador. Por muitos anos na minha vida, eu lutei contra essas ideias. Eu lutei contra a predestinação, que eu vou falar na semana que vem, no próximo programa, daqui 15 dias. Nossos programas serão quinzenais daqui para frente, até que eu esteja no Brasil outra vez, em condições melhores de continuar. Então, eu lutei muito contra essas ideias, porque eu tentava encaixá-las racionalmente. Mas se eu quiser encaixá-las racionalmente, eu vou dizer ou que Deus não tem poder ou que ele é mau. Então, eu prefiro ficar com as declarações bíblicas e dizer: Deus age em todas as coisas, nos atos bons dos homens bons, nos atos bons dos homens maus, nos atos maus dos homens bons, nos atos maus dos homens maus, em todas as coisas. Ele age sempre para o bem, sempre buscando a sua glória e exaltando assim a sua soberania. É isso. Se nós tivermos agora o Felipe conosco, nós podemos ver algumas perguntas, se tiver. Felipe, você está online? Está tudo certo aí? Tô sim, pastor. Opa, achei que você tinha sumido. Então tá bom, Felipe. A gente já demorou um pouquinho mais do que o normal hoje, né? Até porque o assunto, de fato, é complexo. Mas se tiver uma ou duas perguntas, a gente pode ainda responder antes de fechar aqui a nossa apresentação. Sim, o senhor matou muita pergunta, aliás, acho que quase todas. Mas tem uma interessante aqui, do Leonardo Ribeiro. Ele diz: o que o senhor pensa sobre a tentativa de conciliar a soberania divina e a liberdade humana encontrada no molinismo e a sua doutrina do conhecimento médio, defendida atualmente por William Lane Craig? Sim. É uma pergunta que demandaria tempo maior para poder responder isso. Eu acho que não é uma solução. Não é uma solução porque, em última instância, no meu entendimento, tira de Deus o controle, né? É um caminho intermediário do arminianismo. Tanto o arminianismo como o calvinismo, eles podem ter a tendência de irem a extremos, né, ou de tentar encontrar caminhos intermediários para tentar explicar. Mas, no meu entendimento, não faz justiça a esses textos bíblicos, porque não é meramente um conhecimento médio. O que Deus está dizendo nessas passagens que nós lemos é que ele fez, é que ele trouxe Nabucodonosor, ele trouxe o rei da Síria, né? Ele agiu. Eu ainda podia ter citado vários casos, como Jeroboão, como Roboão, aquele terrível caso de Absalão. Qual o caso de Absalão? O Absalão, quando ele deu o golpe de Estado no seu pai, Davi, ele, para se fazer odioso ao pai e para mostrar que não tinha respeito pelo pai, ele seguiu o conselho de um dos seus conselheiros e se deitou com as concubinas do seu pai, no meio de Israel, diante de todo Israel, para que todos vissem que ele era totalmente odioso ao seu pai. Então, um ato dele, claro. Mas tudo isso aconteceu porque o próprio Deus havia dito que aconteceria. Quando Davi pecou com Betseba, Deus falou para ele o quê? Através de Natã: o que você fez escondido, eu farei com você à luz do dia. Tomarei tuas mulheres e passarei ao teu próximo. Ou seja, quando Absalão, anos depois, se deita com as concubinas de Davi no meio de Israel, ele está cumprindo aquilo que Deus decretou lá atrás, anunciou lá atrás que aconteceria. Aquilo não foi um mero conhecimento, aquilo foi uma determinação de Deus. E, ao mesmo tempo, não eliminava a total responsabilidade de Absalão. Absalão, quando fez aquilo, não fez obrigado. Ele fez porque quis. Ele fez por causa da maldade do seu próprio coração. Mas não deixou de fazer, ao mesmo tempo, aquilo que Deus havia determinado.
Certo, reverendo. Tem mais uma pergunta aqui do Wesley Correia. Ele pergunta o seguinte: ele diz o seguinte: existem textos e mais textos discordando da visão calvinista do tema de hoje. Talvez o principal deles, ao meu ver, seja a passagem em Mateus 23:37. Alguns alegam que a vontade de Deus é frustrada nesse texto, pois ele queria e Israel não. Como interpretar a passagem? Isso, então, é a passagem que inclusive mencionei, né, usando o texto de Lucas, o aspecto preceptivo da vontade de Deus, ou o aspecto de desejo da vontade de Deus, nesse texto é sim contrariado, é sim quebrado, e os calvinistas não negam isso, não fogem disso, não os tradicionais. O pessoal que é hiper, né, ou super, ultra calvinista vai negar esses pontos. Mas o calvinismo tradicional não nega isso. Ele diz, sim, esse aspecto da vontade de Deus é um aspecto preceptivo, ou é um aspecto de desejo, e ele pode ser, sim, contrariado, ele pode ser, sim, quebrado. O que não pode ser quebrado, contrariado, é o seu decreto. E no seu decreto, ele não determinou que toda Jerusalém, ou Israel, fosse salvo naquele momento. Reverendo, só mais uma, se o senhor me permitir, Sim, do vamos lá. Fábio Fernandes, que é uma das mais votadas também, até por isso que eu estou querendo fazê-la. Ele diz: Sim. pastor, me explique sobre o Salmo 139:16, que diz que todos os seus dias já estavam descritos e determinados. Isso quer dizer que até os seus pecados cometidos estavam determinados? Desde já agradeço, Deus abençoe. É, esse salmo é extraordinário, é fantástico. Ele me dá a oportunidade de falar de algo que, para mim, é muito tocante, para mim, funciona muito em termos de glorificar a Deus. Sei que talvez não vá funcionar para outras pessoas que querem uma resposta mais ou, né? Sim ou não, querem uma resposta ou isso ou aquilo. Mas sim, o salmo está dizendo que no livro dele foram escritos e terminados todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Então ninguém, o único que morre na véspera é o peru, né? Porque morre na véspera do Natal. Todos vão morrer no dia em que Deus determinou que eles morram. Ou seja, a nossa história é um livro que tem início, desenvolvimento e fim. É assim que funciona. Então, um livro, é isso que o texto diz no Salmo: no teu livro foram escritos todos os meus dias. Portanto, é um livro que tem início, meio e fim. A história termina quando termina o livro. Tudo foi escrito lá. Tudo foi escrito lá. Todos os meus atos, inclusive os meus pecados. Sim, todos foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Esse é o lado da soberania de Deus que eu não posso negar, porque se eu negar, eu estou negando quem é Deus. Qual o outro lado? O meu. O da responsabilidade humana e da liberdade humana. Eu também estou escrevendo um livro com a minha vida, com os meus atos. Algumas coisas eu influencio mais diretamente, outras coisas acontecem e eu não tenho grande influência. Eu não pedi para nascer, não escolhi onde nasci, tem uma série de situações na vida em que o barco nos leva. Mas nós temos condições de mexer algumas coisas, nós vamos fazendo opções aqui, decisões lá, e elas vão norteando a nossa vida de acordo com essas decisões. Quando você decide casar com alguém, quando você decide, isso muda completamente a sua vida, ou define, vou dizer muda, isso define completamente a sua vida daí para frente. O ponto é que eu também estou escrevendo um livro. E um dia eu escreverei a última página desse livro. Ou seja, eu vou morrer. Eu escrevo a última linha, fim, morri. Legal. Aí eu tenho o livro que eu escrevi. Eu olho e tenho acesso. Só então eu terei acesso àquele livro que Deus escreveu. O que é que eu descobrirei? Que eles eram idênticos. Linha por linha, vírgula por vírgula. Nada fugiu do que Deus havia determinado. Mas nada que eu fiz foi por coação. Foi por obrigação. Esse é o grande mistério da providência. É o grande mistério do concursos, da concorrência. São duas paralelas, né? Alguns até usam o exemplo da física para mostrar isso. Duas paralelas que se encontram lá no infinito. A vontade humana, a vontade divina. Elas parecem, em algum momento, se chocarem, mas, na verdade, Deus conduz
todas as coisas para o seu supremo e grande propósito. Então, isso não é fatalismo, entendeu? Eu não tenho que pensar assim, se naquele livro estão escritos determinados todos os meus dias, então tiver que ser, será, né? Isso não é fatalismo. Por quê? Porque eu também estou escrevendo esse livro com todas as minhas atitudes. Mas no final, eu verei que há apenas um livro. Porque os dois são um só. No grande e soberano propósito de Deus. Para que ele seja glorificado através da minha vida e de todos aqueles que nasceram de novo. E também dos que não nasceram. Porque tudo contribui para a glória de Deus. Tá bom, Felipe? Por hoje vamos parar, né? Acho que já falamos bastante, nosso horário está bem estourado aqui. Se ficar muito longo, aí depois ninguém assiste, né? Porque ficar 1h30 assistindo no YouTube não é fácil, não. Então vamos encerrar por aqui. Daqui 15 dias nós retornamos para falar sobre predestinação. Essas duas aulas, né, da semana anterior e dessa, são preparatórias para entrarmos no assunto definitivo de predestinação. E nós falaremos sobre isso daqui 15 dias, então, sobre a doutrina da predestinação. Tá bom? Obrigado, Felipe. Fique com Deus. E um abraço para você aí no Brasil. Obrigado por toda essa ajuda aí. Um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham sempre por aqui. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos.